Olá a todos, vamos então terminar a leitura do Neuromancer nesse vídeo falando dos últimos 5 capítulos. E aí a gente fecha aí o nosso clube de leitura. Então, o primeiro capítulo, que é o capítulo 20, a gente começa da onde eles pararam, né, entrando no carrinho, seguindo o mosquitinho. O carrinho também já era controlado pelo Intermute e estava levando eles para um local de acesso onde eles pudessem chegar na Tree recuperar a Molly e partir para a missão para tentar livrar o Intermute da sua limitação, né. Nisso, eles chegam até uma biblioteca e nessa biblioteca, eles já veem um monitor e Casey vai se conectar nesse monitor, achando que é o que ele precisava fazer, enquanto o Maelcon tá lá de guarda, tomando conta se tá tudo certo, né. Só que, nisso que ele vai se conectar com o monitor, surge a imagem do finlandês, né, logo o Casey acreditando ser o Wintermuth, segue o que o finlandês está dizendo que é para se conectar, mas o mosquitinho lá, ele começa a subir e machucar a perna do Casey, o Casey acha estranho, dá um tapa, machuca o mosquito, o robozinho, ele cai no chão, tenta se erguer, o Casey fala, nossa, que estranho que está acontecendo isso, o finlandês, o Intermute diz, ele queimou, isso acontece, esse negócio é porcaria, vamos lá. E aí no que ele entra, ele é jogado já diretamente para uma flatline, né, para um mundo construído em que ele vai vivenciar. E ele não sabe por quê, dentro desse mundo, ele de repente começa a chorar e se urinar e fica muito emotivo e não consegue mais sentir aquela raiva que ele tinha antes de entrar, né, que a gente viu ele desenvolvendo essa raiva ao longo dos capítulos anteriores, e até a gente discutia se essa raiva não foi meio que implantada pelo Intermute para que ele agisse da maneira como o Intermute queria. E aqui não, aqui ele não tinha raiva, ao contrário, vem essa emotividade, de repente uma paz, e ele vai descobrindo que o lugar onde ele está vai formando aos poucos Shiba, mas além de Shiba também uma praia, onde tem um bunker também nessa praia, que é um lugar aonde, ele fica como se fosse uma morada para ele, e nesse lugar surge também a Linda Lee, né, a antiga namorada dele, que ele viu ser morta. E ele fica se debatendo, tentando entender onde é que ele está, como ele está preso, tentando sair de lá. Ele conversa com a Linda ali sobre algumas coisas. Ela fala que tem um lugar que você vai andando, porque assim, é um reino que não é. É um mundo que não é igual ao nosso, totalmente físico, né? Algumas coisas estranhas acontecem. Você andar em linha reta por um sentido, de repente, uma hora você vai encontrar o que eles chamam de um horizonte de evento, que pode ser uma saída, ou pode ser também uma forma de se aniquilar. A Linda Lee disse que chegou perto, mas de repente ela começou a sentir muito medo e ela saiu de lá. Só que uma outra coisa que a Linda Lee fala é que ela sabia que o Case estava vindo. E o Case pergunta: como você soube? Ela disse: um garoto me contou. E ele já imagina quem esse garoto pode ser, e ele já sabe que não era o Intermute que tinha colocado ele lá dentro dessa nova simulação, mas aquela outra parte do Intermute que estava tentando lutar contra o Intermute para que eles se fundissem e se libertassem da Straylight, do computador e se soltassem de uma forma geral na Matrix, né, sem as amarras que eles tinham até então. E aí a gente continua no próximo capítulo, no 21, dentro deste mundo que foi desenvolvido, apresentado no capítulo anterior. E a gente vê o Case indo conhecer quem é este garoto que tinha falado sobre ele para a Linda Lee. Ele já acreditando que esse garoto é justamente essa outra contraparte de Wintermute, e acredita que também é a quem deu o flatline no Dixie, né? Que inicialmente ele tinha tido esse flatline de alguns minutos e tinha ficado famoso por isso, né? Ele vai encontrar, realmente é tudo o que ele achava, e começa a conversar com esse garoto, pergunta quem ele é. E ele diz
que se chama Neuromancer. Demora um pouco para ele se identificar, inclusive. Tem um pouco aquela discussão que quando você sabe o nome de algo, você tem controle sobre ele. E eles até falam sobre isso, mas diz que provavelmente o nome real que daria controle, ele não teria nem como conseguir pronunciar, né? Porque seria uma coisa complexa demais, mas ele queria saber como aquela entidade se referenciava, né? Como ele poderia falar com essa entidade. E ele diz que se chama Neuromancer e diz ainda que neuro, que vem de nervos, os caminhos prateados, romancer, romanceiro, romante, necromante. Eu invoco os mortos. E aí tem essa relação, por isso que ele trouxe a Linda ali, por isso que ele está nesse mundo simulado, aonde o Casey pode de repente morrer, né? Porque ele está numa flatline e se ele não sair disso, ele vai estar morto. E ele vai viver dentro dessa máquina junto com a Linda Lee. E ele dá a entender que sim, foi ele que havia mandado matar a Linda Lee, e não o Intermute. E que a Linda Lee que ele está encontrando dentro dessa realidade simulada não é um construto virtual como os construtos que o Intermute cria para conseguir se comunicar com os humanos. Não. É a própria consciência da Linda Lee que foi colocada na máquina. Mas diferente do Flatline, que é um instante, né, que não consegue se desenvolver, né, é uma ROM, né, read only memory, né, apenas de leitura, ou seja, quando você desliga ele, toda a memória dele apaga. Não, a Linda Lee lá é mais do que isso, ela seria mais uma RAM, né, então ela se desenvolve e é uma consciência verdadeira e um ser vivo dentro dessa máquina, e por isso o Neuromancer seria esse ah, necromante, né? Esse cara que traz os mortos que você amou, para você viver lá a sua consciência. Então você continua vivo e morto ao mesmo tempo, pois a sua consciência está na máquina se desenvolvendo, vivendo lá. E de certa forma, é como se o Neuromancer tivesse oferecendo um paraíso para o Casey. Há um episódio muito famoso de uma história do Super-Homem, que é o Homem que Tinha Tudo, em que um vilão lá, acredito que é o Mongo, joga uma planta, alguma coisa no Super-Homem, que ele fica preso numa simulação em que ele tem uma esposa e filho e é feliz, simplesmente tendo uma família comum e cotidiana, que é o que ele sempre quis. Ele nunca quis ser o Super-Homem, o homem-deus acima de todos. Ele sempre quis se conectar e ser comum e pertencer à massa, à sociedade de alguma forma. E quando o Super-Homem sai daquela simulação, ele sai com tanta angústia, com tanta dor, que pela primeira vez você vê ele querendo machucar alguém, de tão machucado que ele se sente. Porque o Super-Homem é sempre aquele herói controlado, que sabe que ele tem um poder absurdo acima de todos, e ele nunca bate no vilão querendo machucá-lo, porque ele sabe que ele pode matá-lo a hora que ele quiser. E nesse momento, o Super-Homem quer sentir, ele quer descontar a raiva de ter sido dado tanto e tirado dele. E é isso que o Intermute oferece. Você pode viver o sonho, a fantasia que você quer. E aqui, claro, a gente tem um encontro, uma confluência muito clara com o filme Matrix, né? Uma referência grande de como é o filme. Então, mais uma vez aqui a gente vê como as ideias deste livro influenciaram tantas coisas na cultura pop. E pergunto o que você faria? Você ficaria dentro da máquina? Ou você sairia dela, voltaria para a vida para cumprir a sua missão, que talvez você morresse sem cumprir, e não teria nada? E talvez, mais do que um paraíso, ele oferece uma redenção ao Casey, né? Porque o Casey se culpa pela morte da Linda Lee, pela vida suicida que ele estava tendo. E será que a vida dele não vai continuar suicida depois que ele cumprir a missão? Porque ele ainda não tem um propósito. Ele fingia que ele não tinha propósito porque ele não podia mais ser um hacker, né? Ele não podia mais ser um cowboy.
Mas quando ele volta a ser um cowboy, mesmo que ainda haja uma ameaça de toxinas que o impossibilitariam de continuar sendo cowboy, a gente vê que não é isso que o move, que ainda há uma noção de falta de propósito no Casey. E o Intermute oferece um possível propósito: viver para além dali, para os seus sentimentos, buscando ser feliz, ser romântico, neuromancer. E aí? No fim, o Casey decide não ficar com o Neuromancer. Ele começa a ouvir um dub, né, uma música do pessoal de Zion, e ele começa a seguir em direção a essa música. Vai seguindo, até que ele desperta, ele tá com um fone de ouvido e o Maelcon na frente dele, falando: E aí, irmão, tá tudo ok? Você tá vivo? Você ficou 5 minutos em flatline dessa vez. Eu já ia desligar tudo quando o Intermute me disse para não fazer isso e botar o fone em você. Então, ele voltou, finalmente foi resgatado, quase morreu, 5 minutos em flatline, mas ele tá de volta e ele tem uma missão para cumprir. Bom, no próximo capítulo eles voltam pro carrinho, vão até o refúgio da Tree Jane. O Case e o Maelcon se preparam para invadir. Maelcon fala: me diga então quem eu não devo matar. Eles entram, começa a ter uma certa briga. O Maelcon tá lá com a metralhadora dele grande. Eles entram, não vê ninguém, né? Aí estão entrando devagar, procurando, tentando não se expor muito. De repente começam a vir várias flechas para ele. Flecha acerta a mão do Maelcon, arranca praticamente um dedo dele e faz ele perder a arma. Aí o Deu aparece com um arco apontado para eles, dizendo para eles ficarem quietos. A Tree Jane se revela finalmente, assim como o Riviera, e tem toda uma conversa maluca. Há uma disputa de poder entre a Tree Jane e o Riviera nesse momento. A Tree Jane fala pro Ideu não matar eles falam para eles se renderem, eles abaixam a bola, aí o Ideu vai até tratar do ferimento da mão do Maelcon. Nisso, então, intensifica a disputa de poder entre o Riviera e a Tree Jane, até que o Riviera decide atacar, ele acha que ele tem uma chance boa, e decide atacar o Ideu. E ele realmente consegue uma coisa forte, ele consegue com as suas alucinações e soltar um clarão, fazer alguma coisa que o Ideu fica cego. Ele solta agulhas de um dispositivo que ele tinha na barriga, alguma coisa assim, e deixa o Ideu cego. E ele começa a cantar a vitória, achando que ele tinha vencido. De repente, o Ideu pega o arco dele e começa a atirar certeiro na direção do Riviera. O Riviera fica assustadíssimo, pula um muro e sai correndo fugindo, e o Ideu vai atrás dele, largando a Tree Jane com o Case e o Maelcon lá. Nisso, Case pega a arma do Maelcon que estava caindo, aponta para a cara da Tree Jane e fala: agora você vai fazer o que a gente quer. O que é extremamente confuso, né? E eles dizem pra Tree Jane que agora ela vai fazer o que eles queriam, né? E a primeira coisa eles pedem: cadê a Molly? Eles trazem a Molly, eles discutem o que aconteceu e a Molly diz que, olha, ele já vai morrer de qualquer jeito porque eu envenenei as drogas dele. E a Tree Jane também fala que, olha, o Ideu treina no escuro, então a visão para ele é um elemento a mais, mas ele não precisa ver para ser mortal. E enquanto o Ideu não volta com o Riviera, eles seguem para a salinha onde está aquela cabeça que tinha aparecido lá na frente, onde eles devem dizer a palavra para que o Intermute se funda com um Neuromancer e fique livre, solto na Matrix. Eles chegam até essa salinha, eles já tinham a chave que a Molly tinha pego, que estava naquela gaveta que o Intermute tinha mostrado anteriormente. Abrem, entram naquela sala e assim acaba o capítulo. É muito esquisito que o Ideu simplesmente tenha deixado a Tree Jane sem proteção nenhuma, né? E por quê? Né? A gente vai perceber que é meio que a Tree Jane queria que isso acontecesse. E ela meio que tá jogando um joguinho com eles, porque de certa forma ela se diverte com isso, mas no fim ela quer que o Intermute se funda com o Neuromancer e caia na Matrix, porque ela sabe que isso, de alguma forma, vai mudar o mundo. E ela
tá vivendo nessa empresa em que eles vivem um tempo, congelam, vivem há muito tempo e o mundo está meio que estagnado com as forças que dominam esse mundo muito bem estabelecidas. E o mundo vive desse jeito, nesse equilíbrio por muito tempo. E ela queria mudança, porque a mãe dela era uma cientista que inventava, que fazia o mundo avançar, e ela tem essa ânsia que a mãe dela tinha para que isso aconteça. Mas isso a gente vê no capítulo 23, que é, finalmente então, eles entraram na sala, já começa com o Casey se conectando dentro dessa cabeça, né, que tinha uns plugs, ele se conecta lá, entra com o Flatline, o Flatline e eles vão invadindo toda essa área com o vírus chinês, Esmeralda lá, que eles estavam usando. Nisso que eles vão entrando, voando, dá a entender que eles vão voando dentro desse mundo, o que seria aquele universo que tinha aparecido anteriormente. Antes de entrar na Matrix, inclusive, o Case falou com a Tree Jane sobre o que ele viu lá, que o Neuromancer tinha mostrado, e aquela praia era realmente um lugar em que a Tree Jane ficou por um tempo lá escondida na infância dela, enfim, por questões de jogos políticos em geral, para não matarem a menina, enfim. E aí, nisso que eles estão voando, caindo numa velocidade absurda, de repente o Flatline desaparece e o Neuromancer surge para falar novamente com o Casey. Eles conversam um pouco, Neuromancer confirma que a Linda ali não era só um construto, tudo aquilo que eu tinha dito, que ele tinha uma curiosidade antes, a que ele sabia, que ele era diferente do Intermute desse jeito, que os construtos deles não eram consciências fragmentadas de pessoas que, né, uma cópia, uma imitação do que eram as pessoas, como o Intermute fazia para ter uma via de comunicação. Não, ele realmente constrói consciências completas, ele é mais completo que o Intermute nesse sentido. De forma que os dois realmente se completam, né? O Intermute tem essa ânsia de sair, de ser mais do que ele é, e enquanto que o Neuromancer já não, ele constrói questões mais completas e emotivas. Neuromancer entende sentimentos, o que o Intermute apenas tenta emular. Então, é como se o Intermute fosse a parte matemática e o Neuromancer, até pelo nome de romance, a parte emotiva, a parte que lida realmente com o emocional humano. E por isso, juntos, eles formam uma real entidade, de certa forma, um ser vivo, completo. Neuromancer tinha medo de deixar de ser ele, porque ele sabia que essa fusão ele deixaria de existir e se tornaria uma outra coisa, enquanto o Intermute ansiava por isso. Mas, nessa conversa, ele já diz para o Casey que você já ganhou. Você ganhou quando você seguiu em frente e não quis ficar aqui. Então eu tô aqui apenas para me despedir de você. Nisso, o Casey fala, mas ainda falta a palavra. E ele diz, isso já vai ser resolvido. Volta lá para você ver. E nisso ele vê a Molly tentando forçar, ameaçando a Tree Jane para falar. E elas têm esse diálogo onde é revelado que realmente a Tree Jane queria que isso acontecesse, queria uma grande mudança no mundo. É dita a palavra, não nos é revelado que palavra que é, porque pouco importa, a questão é um código que libera para que tudo aconteça. Então, tudo termina, o Intermute e o Neuromancer se fundem numa entidade só, Casey acorda já no Babylon Rock, né, naquela nave de transporte do Aerol, e aí temos um epílogo. Nesse epílogo a gente vê que a Molly foi embora, largou o Casey, ela disse que estava legal, mas estava começando a ficar chato, repetitivo, e a Molly foi em busca de aventuras, porque ela vive isso, nessa ânsia por adrenalina, de certa forma, ainda com esse comportamento autodestrutivo. Talvez ela não tenha passado por todo o processo e se modificado. Não sei se o Casey passou, mas o Casey é mostrado aqui como
eu não sei se eu tenho um propósito, eu não sei quem eu sou, mas agora eu tenho uma chance nova de talvez descobrir. Então fica com esse ar um pouco agridoce esse final, né? O Casey cumpriu a missão, ele foi liberto das toxinas. O Casey ele tenta passar por Night City, vai falar lá com o Rats, né, o barman com o braço mecânico, e tá tudo meio estranho. Ele fala: "Oi, eu voltei". O Rats fala: "Ninguém volta pra cá. Quem está em Night City é porque não tem opção". E toda essa aventura transformou o Casey de forma que ele não é mais alguém simplesmente suicida. Como eu disse, não significa que ele tenha encontrado seu propósito, mas significa que ele está pronto para buscar conhecer a si mesmo em primeiro lugar, para depois talvez encontrar um propósito, uma razão de ser. Não sei se a Molly está na mesma posição, porque a forma como diz que ela saiu, fugiu, parece que ela está realmente repetindo o ciclo e presa no seu próprio ciclo. E não sei se isso vai ser mostrado em outro livro da trilogia, mas a Molly não parece ter encontrado o seu propósito ou mesmo superado seus traumas. Depois que o Casey tenta se reintegrar em Night City, ele viu que não é mais lá o lugar dele. Ele vai para Night City, inclusive, depois de ter ido para Shiba para fazer reconstruir o fígado novo para ele poder voltar a usar drogas e não ficar preso no que foi feito. Então ele conversa com o que seria a fusão do Intermute e o Neuromancer, que surge num vidro no quarto de hotel dele. E ele disse: "Eu não sou Intermute, eu não sou Neuromancer, eu sou a própria Matrix. E eu agora também não vou ficar limitado a isso, eu vou me libertar ainda mais, eu não vou ficar limitado nessa questão da Matrix, da fisicalidade daquele mundo, dessa internet com os humanos". E o que diz: "Onde você vai?". "Eu vou para Alpha Centauri". Ele vai buscar vidas em outros universos, em outros planetas. Porque, como a gente viu, ele é mais do que uma máquina agora. Ele não é só um robô, uma consciência programada. Ele é um ser completo. Ele é uma vida talvez sintética, artificial, mas ainda assim uma vida. E vai atrás do seu próprio propósito, sendo talvez até maior do que a própria humanidade, né? Porque ele não tem as nossas limitações, mas tem as nossas aspirações. Então, é um reflexo interessante. Será que a humanidade, num esforço comum, também não pode superar essas limitações e ir em direção às estrelas? Isso foi sempre o nosso grande sonho, né? Mas será que temos essa vocação, essa possibilidade no futuro? E eu vou aqui narrar o finzinho do livro, para que vocês mesmos tirem a conclusão do que isso quer dizer. O livro termina dizendo: "E numa noite de outubro, ao passar pelos degraus escarlates da Easter Seaborn Fission Authority, viu três figuras minúsculas, impossíveis, que estavam na beira de um dos imensos degraus de dados. Mesmo pequenas, ele conseguiu ver o sorriso do garoto, suas gengivas rosadas, o brilho dos olhos cinzentos compridos que fora Riviera. Linda ainda vestia sua jaqueta. Ela acenou quando ele passou, mas a terceira figura bem atrás dela, abraçando seus ombros, era ele mesmo. Em algum lugar muito perto, a gargalhada, que não era gargalhada. Ele nunca mais viu Molly." E assim termina o livro. Ele nunca mais viu Molly. Molly é essa ânsia autodestrutiva que ele tinha e que a Molly também tinha. O que ele viu foi o passado dele superado, ele já não é mais quem ele era. Esse garoto que ele viu com os olhos de Riviera era o Neuromancer, que também já não existe mais, e a Linda ali que morreu. Ou será que tudo isso, de alguma forma, são construtos que o Matrix, agora uma figura completa, consegue construir de forma que até uma entidade divina que consegue criar vida? Era Neuromancer e agora é mais que Neuromancer. Não sei. São possibilidades que
são interessantes da gente discutir, mas que não necessitam de um bater de martelo, da gente dizer é isto que significa. E é isso que é o grande barato desse livro que a gente viu ao longo de toda a leitura. São essas ideias, essas possibilidades da gente pensar em um mundo diferente, cheio de filosofia e de ideias tão ricas e complexas, né? Dentro de uma aventura. Então, o livro continua sendo difícil de ler, a prosa do William Gibson está longe de ser fácil, mas realmente as ideias, toda essa discussão, ela é muito bacana e permite a gente ir muito longe, e não é à toa que esse livro influenciou tanto na cultura pop. Espero que vocês tenham gostado de passar aí capítulo a capítulo. Esses últimos 5 capítulos está saindo com 2 semanas de atraso, porque também eu estava tentando ver se funcionava um pouco melhor esse formato, mas aí, enfim, me deem feedback sobre o que vocês acharam dessa nossa jornada, tá certo?